maravilhosíssimo debate, dessa vez pulando de matemática para ciência. Vamos tratar sobre física e química. E assim, para começar, vamos direto, eu não vou nem enrolar muito. E para conectar os dois, né? Como que uma matemática inventada e com todas as suas características que a gente conversou no debate passado, que se são diferentes da ciência, né? Então, daquele sentido de tipo, você pode testar várias vezes e não. Você pode testar a mesma coisa várias vezes para vários números e não significa nada. É, a questão da base axiomática, tudo isso aí. São coisas que distinguem a matemática da ciência. Então, consolidando isso aí, como que uma ferramenta inventada pelo homem e diferente da ciência pode ser uma base tão fundamental na sua construção? Então, com relação a isso, eu acho que uma das características mais belas da matemática é que justamente a gente utiliza de números e símbolos, como a gente já tinha debatido anteriormente, para descrever justamente o real. Isso é o que eu acho que é o elemento mais belo da matemática e que é utilizado muito na ciência. Cara, pegando por esse ponto é verdade. Eu acho que é por aí mesmo também. A gente tem que fazer uma conexão. Claro, a ciência ela quer tentar entender como é que funciona o mundo real. E a matemática é uma ótima fonte para fazer isso, porque, como você falou, que a gente pegou o debate passado, os números são símbolos que a gente usa para tentar descrever alguma coisa. E é uma ótima maneira de usar esses símbolos, essas expressões, essa lógica que a gente usa para construir matemática, para tentar analisar o mundo. E aí eu vou responder e ver o que vocês vejam vocês o que acham. Aquilo que a resposta da pergunta que eu já tinha feito, né? Eu acho que essas características da matemática, nessa rigidez, sabe? Esse negócio de ter que demonstrar as coisas e ter que fazer uma prova decente, sabe? Não falar assim, vale pra. Essa propriedade vale pra um, 2, 3 e 4. Logo vale pra todos os naturais. Isso é uma coisa importante para a robustez da teoria, né? Pra ela ficar rígida ali e diminuir margem de erro. E você não fazer indução que não funciona. Então, parece ser uma dicotomia, parece uma coisa contra, né? Você usar uma não ciência para justificar a ciência, mas eu não sei se é necessariamente isso. Eu acho isso legal também, porque, como você disse, na matemática existe uma certa rigorosidade, e assim como a ciência. Eu acho incrível pensar que, por exemplo, um conjunto desses símbolos, uma simples equação matemática, por exemplo, pode provar se o nosso universo está em expansão ou não. Isso que eu acho, tipo, simplesmente genial. Se realizar descobertas só desenvolvendo uma ferramenta que nós mesmos criamos. Eu acho essa reflexão uma ideia muito legal. Tanto para explicar, né? Tanto para prever. Isso é uma coisa que é sensacional, né? No sentido, olha, eu vejo um desvio gravitacional na órbita de Urano e proponho que vai ser um novo planeta. E eu posso prever onde que ele vai se encontrar. Foi assim que descobriram Netuno. É realmente sensacional, cara. Mas eu vou aproveitar que você falou da questão da matemática como algo inventado, que é aquilo que a gente já tinha chegado num certo consenso no outro debate, e eu acho que eu já vou aproveitar para ligar com o próximo tópico. Eu acho que vale muito a pena a gente falar de realismo e nominalismo aqui nesse debate, porque ele tem muito a ver. Do mesmo jeito que ele tinha a ver com a matemática no debate passado, ele vai ter a ver com a ciência agora. Eu acho que vocês vão lembrar do conceito, né? Para matemática, mas aqui para a ciência é um pouco diferente. Enquanto na matemática a gente estava tentando entender se as abstrações que a gente faz com relação aos números, elas existem na vida real ou não, se existe um 6 na vida real ou só nas nossas cabeças, se o 6 depende da nossa mente para existir, ou se ele existe por si só na natureza, isso é o realismo ou o nominalismo da matemática. Já na ciência é outra história. Na ciência a gente para pensar se o objeto de estudo que a gente não pode ver, ele existe ou não. Então você para pensar se um elétron, um quark, esses caras aí, um fóton, se eles existem mesmo. Ou se eles são apenas criações nossas também. Existe essa ideia aí.
E é um pouco diferente, sabe? Mas ela vaga ainda pelo mesmo princípio da gente não saber até que ponto o real é real. Mas eu acho que isso daí também está dentro do que você disse anteriormente sobre sobre algum tipo de teoria, porque o nosso modelo, por exemplo, de elétrons, fótons, etc., a física até agora, ela conseguiu é, sustentar a maioria dos experimentos, explicar a maioria das coisas. Mais difícil será argumentar contra a física desenvolvida, como você tinha dito. Eu também acho. Só que assim, essa parte do realismo e nominalismo vai pegar bastante quando a gente for falar da física quântica. Mas assim, eu pelo menos, eu vejo dessa maneira. Eu acredito que muito provavelmente. Eu vejo de novo, por uma perspectiva nominalista a ciência também. Eu acho que existe alguma coisa no universo e que ela tem algumas propriedades. E a partir dessas propriedades, com aquilo que a gente faz, experimentando e construindo modelos, a gente tenta explicar aquilo ali e cria conceitos. Então, por exemplo, o elétron como a gente conhece, ele não foi tipo sempre entendido dessa mesma maneira, porque dependia daquilo que a gente sabia do modelo que a gente criava para explicá-lo. Ele estava ali, sabe, na natureza, aquilo que a gente chama de elétron estava ali. Então, de certa forma, existe um certo realismo. Tudo bem que, por argumentação, não tem como a gente falar que ele realmente existe, do mesmo jeito que a gente tem que falar como nada existe, mas isso aí já é outro debate. E, assim, eu vejo que existe muita chance de realmente existir, sim, aquilo que a gente chama de elétron, aquilo que a gente chama de fóton. Mas do jeito que é, sabe, aquilo que quem estuda em modelo atômico, por exemplo, acreditavam há um certo tempo, não lembro qual modelo atômico, que os elétrons eram passas dentro de uma sopa de prótons, né? Aquele modelo das uvas, do pudim de uva, se eu não me engano, que é o nome. É alguma coisa assim. E não é assim pela forma que a gente entende hoje. E eu vejo dessa maneira, então. Existe um objeto lá, alguma entidade que tem umas certas propriedades. A gente mede, a gente faz teste, a gente tem que entender, e a partir disso a gente desenvolve modelos. O que traz um caráter também nominalista para a história, sabe? Que depende da gente, sim, da nossa abstração, e aí liga-se muito mais com aquela matemática que também é nominalista. Sobre essa questão dos modelos, tem uma também que os modelos eles são criados a partir dessa observação de propriedades e daí a cada propriedade eles vão criando outros modelos que podem explicar mais isso. Só que daí como eu vejo que a está sendo como um avanço, então cada vez está chegando mais perto das propriedades que a gente pode confirmar assim. Então os modelos estão ficando cada vez mais completos. Então, essas propriedades elas provam que existe alguma coisa, mas esses modelos a gente não pode ter toda a certeza que é realmente o que está acontecendo, mas cada vez está se aproximando mais. É bem interessante isso daí que você falou, mas porque é bem aquilo que a gente vê na maior parte dos modelos científicos. Como eu já tinha dito no outro debate, é, a gravitação de Newton, por exemplo, ela foi sendo trabalhada, né, com vários experimentos, ela foi sendo testada, e aí que a gente viu que faltava algumas coisas, como por exemplo na órbita de Mercúrio, eles estavam vendo algumas coisas que não estavam batendo muito bem. Então foi aí que a relatividade não, a gravitação de Einstein entrou na brincadeira. Então a gente vai vendo que a, o método científico ele vai mudando, não é que ele vai mudando, mas os modelos eles vão sendo alterados pouco a pouco, conforme o contexto histórico, certo? Então na tecnologia de uma determinada época, a gente vê que o modelo dá certo, e realmente dá certo, a gente faz experimentos, contesta, fala que aquilo tá ok, né? Tipo, que aquilo é certo. Mas até certo ponto, que a gente não pode ter certeza completa até a gente ver todas as possibilidades. Isso, né? O que é muito difícil. É aquilo que a gente chegou a comentar também várias Sim. vezes, que a gente vai
vai aproximando, vai melhorando, vai ficando cada vez melhor. Por quê? Porque a gente testa muito e vai dando certo. Então a gente, sabe, a gente chegar, algum cara, pra chegar hoje e falar que a relatividade do Einstein tá errada, ele tem que ser muito pretensioso. Porque ele tem que dar um modelo que explica muito melhor a relatividade e que mostra que ela tá errada em certo ponto e também tem que explicar o porquê que ela tava dando certo até então. Por quê? Porque a gente testou demais e ela funcionou em diversos casos. É isso que você tá falando agora, vocês dois falaram. E que é um ponto interessante da ciência, mas e que também reforça o caráter nominalista dela. Porque a gente percebe que ela evolui junto com a gente. Conforme a tecnologia melhora, claro, desenvolvida pela própria ciência também, na maioria das vezes, mas conforme a tecnologia melhora, a nossa visão de mundo melhora, a gente faz mais testes, as coisas vão mudando, os modelos vão ficando mais acurados. Então eu acho que isso dá um caráter bem nominalista também, pro modelo, sabe? Pra ideia da ciência. Agora, pra entidade, a gente. Eu acho que vale mais a gente discutir depois, principalmente quando a gente for falar de mecânica quântica, porque para falar de elétrons e fótons é um negócio mais complicadinho que demanda um certo cuidado. Eu acho legal o que você falou, principalmente na parte de evolução, porque, cara, se você for analisar os modelos da física do passado para o presente, conforme aumenta a quantidade de tecnologias, ou seja, o aumento tecnológico é proporcional ao avanço de modelos científicos. Por exemplo, na época dos gregos, eles criaram um modelo para átomo. Só que é um modelo que é totalmente diferente do modelo que a gente consegue chegar hoje, justamente porque a gente tipo, realizou diversos experimentos que puderam, digamos que, apurar a nossa percepção sobre isso. E também acho legal o que o Enzo comentou sobre a gravidade, porque a gravidade na época de Newton era basicamente uma força de atração. E agora que você vê a evolução disso, você vê que pula disso para uma deformidade no espaço-tempo, que era uma ideia que nem era trabalhada antes, é uma coisa totalmente incrível essa evolução. Concordo, Pereira. E aí, a gente, mais uma vez citando a evolução de modelos, a gente, e aí como você falou do Newton, eu acabei lembrando, né, que a gente vê várias mudanças no que diz respeito à mecânica, né? Porque se a gente vai ver movimento de acordo com Aristóteles, a gente tinha que ficar colocando, mantendo uma força para colocar a coisa em movimento. E tinha aquela história do lugar natural, né? Das coisas, que o fogo era acima do ar, que era acima da água, que era acima da terra. E, sabe, é uma coisa que faz muito sentido. Eles fazem teste lá e funciona. Porque acaba funcionando aqui, sabe? Só que aí quando você traz umas explicações mais acuradas do sentido de unificar o espaço com o espaço sideral, sabe? Com a Terra e ver que todo o corpo vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, seja ele com velocidade nula ou não, a não ser que uma força seja aplicada com ele, explica aquilo que o Aristóteles tentava explicar e de uma maneira melhor, sabe? Isso é interessante. Isso vai evoluindo e carrega muito da gente, né? Ao mesmo tempo que a ciência ajuda a construir a trajetória do homem, ela também é um reflexo do que o homem está pensando. E aí a gente pode até, não sei se eu tô desviando muito, mas dá até para fazer aquela relação com a arte, né? Por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas tratavam a luz simplesmente como algo que se transportava no universo pelo éter, que é uma ideia que nem é mais desenvolvida atualmente. Se você pegar hoje, os debates são tipo, a luz é uma onda ou uma partícula? Se comporta como onda ou partícula? E aí talvez, entre vários debates da física, você interpreta que talvez ela seja algo que nós não conseguimos estudar ou não conseguimos pensar neste momento. Vamos lá. Então, queria trazer uma ideia que tem a ver bastante com o que a gente está falando até então, que é a ideia, não a ideia, né, mas a discussão do empirismo e do racionalismo. Não sei se vocês já chegaram a ver isso aí na pesquisa de vocês, mas são temas interessantes e que eu acho que eles se ligam bastante com a ciência, e principalmente o que a gente tem debatido até então. Tem, tem a galera que acha que a melhor maneira de se construir ciência
é de maneira empírica, ou seja, fazendo teste, experimentando. E também tem o pessoal que prefere, não só pela construção de ciência, mas por outros motivos também, priorizar a razão e ver nela a melhor maneira de ver o mundo, né, através da razão. Porque eles argumentam que os sentidos são falhos e tudo mais. E aí, primeiro, queria saber a opinião de vocês antes de dar a minha. Qual que é melhor, sabe? O empirismo ou o racionalismo? Cara, na minha pesquisa sobre química que eu tinha feito anteriormente, eu tinha encontrado um debate muito parecido com esse, só que não envolvia racionalismo, era empirismo e ceticismo. No sentido de que, um lado, você preza pela experimentação e, no outro lado, você preza mais ainda pelo questionamento. Então, tipo, se algo aconteceu, por quê? E aí você vai se perguntando cada vez mais por quê, até chegar a um modelo que descreva todos os fenômenos, assim como um experimento realizado. Cara, assim, com base no que você falou, concordo com você. A experimentação é uma parte fundamental na construção do conhecimento porque ela tem a ver com aquilo que a gente já discutiu antes, que é aquela de ficar testando para saber se o que você criou realmente bate com o ambiente, né? Na verdade, aquilo que a gente já comentou também é ser o erro de muitas pessoas que propõem modelos, não testam ou se testam e têm os resultados do modelo inválidos quando contrapós à realidade, ignoram, sabe? E acabam preferindo um modelo que não descreve bem a realidade, porque se tivesse descrito, se ele descrevesse, né, não teria dado errado. Então, sim, de certa forma não. O empirismo ele é uma coisa realmente importante para a ciência, porque os testes vão dizer se você está certo ou não. Mas aí eu queria ver o ponto do racionalismo também. Edu, Hum, então acho bem importante os dois, na verdade. Eu vou mais para uma ideia unificadora. Então, no sentido de que você precisa dos dois para conhecer algo de fato, assim, por completo. Então, você pode ler num livro que aquilo, que uma panela que se dá 100 graus Celsius vai ser quente. Mas você só vai testar aquilo e comprovar que aquilo é real através do empirismo. O que eu quero dizer com isso? É, não é só pensando e imaginando as coisas que você vai conseguir conhecimento. Eu acho que é importante também a gente, tipo, é, experimentar as coisas. Não só ouvir ou pensar sobre aquilo, mas também testar fisicamente aquilo. Com os nossos sentidos. Visão, olfato, enfim. Eu acho que é importante os dois pontos de vista, sabe? eu concordo, tava só esperando alguém chegar com esse posicionamento, porque é o mesmo que o meu. Eu acho que assim, os dois eles se ajudam muito. Que eu falei da questão do teste, mas assim, o teste ele só vai acontecer quando você já tem um modelo construído. E você só pode construir um modelo quando você formula hipóteses com base no quê? Com observação. Você tira dados do ambiente, formula hipóteses a partir dali, a partir dessas hipóteses constrói modelos. E claro, utilizando a razão, né? Para você construir um modelo. Só que o que seria da razão se você não tivesse os dados fornecidos pelo empirismo? Sabe? Pela busca do ambiente. É Você como tirou se um aqueles dados do complementasse o ambiente. outro, né? Eles são muito complementares, né? Aquilo que você falou mesmo. Porque você não faz um sem o outro. Porque, do mesmo jeito, o que são os dados sem uma interpretação e sem a unificação deles em um modelo? Então você não faz nada sozinho, só com um. Na verdade, eu acho que é a junção deles que faz a ciência uma ferramenta tão poderosa assim, né? No sentido de tipo, você consegue trabalhar bem os dados, você consegue construir bons modelos e você consegue alinhar esse modelo que você construiu com a realidade através do testes. É como se você estivesse devolvendo para a natureza aquilo que ela te entregou, né? Você fala assim, pô, você me deu aqui os dados, tá aqui um modelo para te descrever. É interessante isso aí. Uhum. E se a gente pegar também da própria definição de método científico, a gente sabe que é necessária a observação primeiro.
E para essa observação, o empirismo, na minha opinião, é essencial. Na minha também. Bom, então, dentro desse nosso debate, é legal que a gente pesquisou muito e a ciência, pelo menos na atualidade, ela duas partes, a física e a química. É claro que entre a biologia e tem vários outros ramos científicos, porém nós decidimos focar nesses dois campos de estudo especificamente para esse debate. E uma coisa que eu acho muito legal é que eram, eram campos de estudo bem, se você comparar pelo menos historicamente, bem separados, no sentido de que não utilizavam muito da física na química e nem na química da física. E aí, com várias descobertas no último século, principalmente envolvendo mecânica quântica, se tornaram coisas muito entrelaçadas, provando que ciência é ciência. Aí eu queria trazer um pouquinho desse debate aqui para vocês, para ver a opinião de vocês de cada uma dessas ciências. Então, Pereira, eu achei muito da hora isso daí que você falou, porque realmente esses dois ramos da ciência, eles se interrelacionam em muitos, enfim, toda a história, né? Então, se a gente for pegar um pouco mais do lado físico, o que eu interpreto que ele? A gente vê que transformações físicas em geral, por exemplo, é tudo aquilo que não altera a essência do objeto, da matéria, mas que sim todas as transformações mais gerais, mais externas. Então, por exemplo, se você quebra um copo de vidro, por exemplo, a essência dele não vai mudar, ele vai continuar sendo vidro, mas fisicamente ele vai mudar. Por quê? Porque ele não vai ter com a mesma forma. Por quê? Por causa das forças que incidiram sobre ele, sobre impulso, queda, enfim. Então a física descreve essa parte muito importante. Mas a química, ela fala de muitas das transformações essenciais, das propriedades intrínsecas do objeto. Então, aquela frase, por exemplo, de que nada se cria, antes, tudo se transforma, diz justamente isso, né? As coisas só mudam de propriedade. Ou, ou claro, mudam a forma dela, questões físicas, propriedades físicas. E aí, o que eu acho interessante? No início da história, eles sempre foram tratados de forma muito diferente, como você bem falou. Mas aí, conforme a gente vai avançando, como por exemplo o modelo atômico, de Bohr, Rutherford, eles foram se interrelacionando de um jeito que eles criaram até novas matérias, como a físico-química, que trata de termodinâmica e outros assuntos que, assim, não dá para falar um sem outro. Tanto é que eu posso dar um exemplo para vocês, não um pouco mais casual. Vamos imaginar um avião. Para construir um avião, você tem que levar em conta várias variáveis, várias. Então, as variáveis químicas, por exemplo, você tem que ver o material, a composição do avião. Qual material você vai usar? Vai ser de titânio, fibra de carbono, o quê? Você vai usar ferro, metal, bronze? Aí você tem que ver isso. Mas também, quando você vai construir um avião, você precisa de variáveis físicas, como a aerodinâmica. Qual que vai ser o desenho do avião? Então, assim, atualmente, do jeito que a gente está falando de tecnologia, de novos avanços e novas inovações, fala você tem que obrigatoriamente falar do outro. Eles são fundidos praticamente um no outro. Eles são muito juntos e abraçados. A ciência como a gente conhece hoje em dia não seria como a gente conhece se eles fossem tratados de forma distintas, como coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, cara, eu vejo muito pela essa perspectiva do Enzo e do Pereira. E também tem aquela questão que, assim, eu acho muito legal de ver como que a ciência ela surgiu de uma maneira totalmente distinta. E hoje, com a evolução das duas, a gente acabou percebendo que elas estão muito mais ligadas do que a gente imaginava quando começou a estudar isso aí, que é aquilo que vocês falaram. Então, a física ela veio muito mais da ideia da cinemática, né? No começo, ela queria descrever questões de movimento dos corpos. Tanto que foi o que impulsionou a ideia da física lá na Grécia Antiga e também nos trabalhos do Newton. Tudo bem que ele estudou a luz depois, mas as grandes, sabe, grandes contribuições que a gente vê do Newton são em questões de mecânica. Do Kepler também, tipo, tem toda uma construção de física a partir da mecânica.
E a química não, ela vem daquela história ela vem da alquimia, né? Que hoje é pseudociência, mas que deu uma base muito interessante pro que hoje a gente conhece como química. E é legal quando a gente para pra ver algumas coisas que os alquimistas acreditavam e a gente acaba vendo que tem a química por trás daquilo, mas eu não vou entrar muito porque eu não sei, eu não consigo lembrar de bons exemplos e tenho medo de falar alguma coisa errada. Mas é legal que a gente foi percebendo, foi construindo, avançando as docinhas e elas foram se tornando cada vez mais próximas a ponto de, como parafraseando o que o Enzo acabou de dizer, não se poder falar de uma sem falar da outra. É legal que a gente vê, por exemplo, de um lado a gente tem a conservação de energia da física e do outro lado a gente tem a lei de Lavoisier. Mas a gente tem umas inovações legais do tipo Einstein chegar e falar que a energia e massa são a mesma coisa. Só existe um fator de conversão ali que é a velocidade da luz ao quadrado, mas em tese são a mesma coisa. E isso é uma coisa, sabe, incrível. E a gente para pra ver que a gente interpretava até agora como transformação química, alguma coisa que acontecia só na eletrosfera dos átomos, mas agora que a gente construiu um modelo diferente de átomo, que é o do Bohr e do Rutherford, a gente tem que juntar os dois, né, para poder trabalhar numa mecânica quântica, onde a gente pode falar de fusão nuclear, a gente pode falar de não de decaimento, mas de radiação e esse tipo de coisa, que entra na questão de eletromagnetismo, entra na questão de mecânica quântica e também se utiliza de tudo aquilo que a gente já tinha construído de química até então. E, cara, isso é sensacional, isso é impressionante. Duas coisas que surgiram com objetivos diferentes, com uma cronologia histórica diferente, que hoje trabalham tão juntas. Tudo bem que a física é melhor, mas trabalham juntas. Eu gostaria de pegar esse gancho e falar sobre as relações que eu pude perceber, porque, assim, eu concordo muito com o que vocês disseram agora, e ao passar do tempo, a relação entre essas duas, eu acho muito legal porque você pegar, como o Edu disse, como a física surgiu e como a química surgiu, você começa a entender muito da própria natureza desses dois campos de estudo. Porque é justamente como o Edu disse, a física surgiu como um movimento dos objetos funcionavam. A química já foi pela alquimia para tentar solucionar alguns problemas, tipo, aplicar alguns conhecimentos para tecnologia mesmo, para uso no cotidiano. Tinha um E certo interesse econômico, né, Pereira? Que é a questão da transmutação do ouro e do elixir da vida, né? Que são Tem a coisas bem pedra interessantes. filosofal, né? É, cara, isso é Isso é muito muito legal. da hora, cara. São ideias muito interessantes. Desculpa ter te cortado, mas eu não pude deixar de falar. Porque é legal mesmo. é bem legal. E também é legal, como você disse, para entender como a gente explicava certas coisas e como a gente explica certas coisas atualmente. É muito legal isso. Mas eu acho legal analisar isso porque pegar aquele debate que você pegou sobre racionalismo e empirismo, eu acho que pegando mais ainda o que eu tinha dito sobre ceticismo se envolver com racionalismo, eu acho que é muito interessante. Eu analisei esse contexto colocando a química e a física aqui, porque segundo a minha ideia, a química é um campo de estudo muito mais focado no empirismo, no sentido de analisar as coisas através da experimentação. Então você realiza um experimento, você colhe os resultados e aí você tenta criar um modelo para explicar aquele experimento. E aí o motivo que eu consegui achar para a física e a química se encontrarem é porque a física ela não está determinada a explicar o porquê. E é justamente por isso que a física foi incorporada para explicar o porquê do momento. E a partir disso ela começou a aplicar o porquê de outras coisas. E aí quando chega a química, por exemplo, aplicando vários diversos modelos para uma experimentação, digamos que a física é uma xereta que quer tentar explicar o que tem além do que o químico observa, além do que ele tenta padronizar. É nessa parte que eu acho que os campos se encontram. Eu concordo. Tipo, de certa forma é verdade mesmo. Porque. É porque é uma extensão natural, né, cara? Porque a gente vai mexendo com algumas coisas.
eu vendo pelo lado da física, a gente vai mexendo com algumas coisas que a gente já tava por ali, né? Tava por perto, viu o cara moscando e pegou, sabe? No sentido de, por exemplo, mecânica quântica e termodinâmica, são assuntos que tem muito a ver com a relação da matéria, que é o campo de estudo da química, mas que quando você vai analisar também tem muito a ver com a física. Você vai parar para ver o que é temperatura se não é energia cinética das partículas, e energia cinética é coisa da mecânica, sabe? Então, assim, é aquilo que a gente tava falando há pouco. Tá ali, a natureza tá ali. Ela é daquele jeito. E aí a gente que fica taxando parte dela como física e parte dela como química. Não, não, na verdade não ela, mas parte do estudo que a gente faz sobre ela, como física e como química. Então, tipo, não faz muita diferença. Tipo, as partículas não estão querendo saber se a gente tá chamando de física ou de química. Isso é uma coisa legal, né, de parar pra pensar. Aí a gente só tá tentando entender. Agora, se a gente chama de física, de química, de, sei lá, seja lá do que você quiser, não muda muito. Então, como foi mencionado bastante sobre os campos de estudos diferentes e do início que eles estavam meio afastados e foram se juntando depois, a gente pode relacionar com o reducionismo, porque, tipo, como eles, a gente pode ver como complementam e, tipo, a gente pode ver com várias outras matérias. E se o reducionismo, ele pode prejudicar essa. Como o reducionismo pode prejudicar o quê? É a relação dessas matérias, porque, tipo, se, como o que eu pesquisei sobre o reducionismo, reduzir uma estudo perante o outro. Daí, e eles podem, daí, se isso assim, ignorar alguns fatores da química que tem contribuir com a física, da física. Então, o reducionismo acaba podendo prejudicar a científico, minha visão. Entendi. Então você levantou a ideia do reducionismo, que é você buscar interpretar a natureza segundo leis mais fundamentais do que aquela que a gente já tem. E como que isso aí poderia impactar na fronteira entre a química e a física. Eu só tô confirmando porque eu perdi algumas partes por conta de internet. É isso. Cara, na verdade isso é interessante porque a gente tem que analisar uma questão muito mais do universo do que da ciência, eu acredito. Porque a questão, tipo, dá pra você juntar mesmo? Dá pra você juntar os campos, dá pra você achar leis fundamentais que explicam tudo. Na verdade, esse é o nosso grande desafio, né? Porque a gente tem. Eu vou pra física. A gente tem quatro forças fundamentais. Dá pra gente unificar todas elas em uma só? É esse, pelo menos, o. Eu não conhecia o termo reducionismo, mas eu já tinha visto esse conceito antes. E é uma coisa que anda todo mundo buscando, né? Porque tem como você reduzir, por exemplo, a relatividade restrita à mecânica newtoniana. Porque ela é um caso especial da relatividade. E aí o que a gente quer fazer agora, pelo menos do que eu conheço em física, é ver se essas quatro forças não são manifestação apenas de uma única grande lei que explica tanto a termodinâmica quanto o eletromag, quanto a mecânica. O que de certa forma seria bem interessante, né? Sabe, encontrar uma teoria unificada que explica tudo. Mas, assim, será que ela não seria muito complexa? Eu acho que essa seria a tendência dela, né? Porque ele ia precisar de uma matemática e de uma físico-química, digamos assim, extremamente pesada para poder englobar todos os casos e se reduzir aos casos específicos que a gente já conhecia. Eu acho interessante pensar nisso. Eu achei bastante interessante tudo isso daí, porque essa é a ideia do reducionismo mesmo. Descrever todos os fenômenos, o máximo de fenômenos. Então, por exemplo, se você pegar a química que ela comporta, por exemplo, se ela decidisse estudar o comportamento do átomo de hidrogênio, se você pudesse, se você pegasse e estudasse a fundo é, as partículas em si, os elétrons, nêutrons e prótons, você vai conseguir descrever não só o comportamento do hidrogênio, mas também de
os outros átomos. Essa é a ideia. Você descendo nível a nível até chegar na parte mais fundamental da teoria, para que possa descrever não só esse caso em específico, mas todos os outros casos. E assim, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar de reducionismo. Se tiverem, vocês podem voltar e fiquem à vontade. Mas eu acho legal a história do reducionismo porque muita gente fica pensando até que ponto leis físicas não podem explicar seres biológicos, né? Eu acho que a gente já chegou a comentar sobre isso, já viu isso antes. E assim, a biologia também é uma ciência e tem muito de física e da química na biologia. Tanto que a gente é composto de matéria e a gente é regido pelas leis da física. E assim, cara, será que dá pra gente chegar em uma teoria unificada que explica até isso? E isso é muito, cara, isso é muito interessante. Eu queria saber a opinião de vocês antes de avançar um pouquinho mais, porque na verdade não é esse o ponto que eu quero chegar, mas eu acho que já é uma ideia interessante pra gente debater. Edu, eu pensei um pouco em biologia sobre o reducionismo. E aí, cara, acho que o maior exemplo é o cérebro humano, né? O... Eu acho que ele tem 86 bilhões de neurônios. O Joãozinho sabe melhor disso, porque eu acho que é por aí. É... E, cara, será que dá pra, a partir de um único neurônio, a gente estimar como vai ser o comportamento de todos esses 86 bilhões de neurônios? Sem falar também que tem uma outra questão. Cada parte do cérebro, ele funciona, tipo, tem uma função diferente. Então, o hipotálamo, lóbulo frontal, enfim. Será que seria possível, com o reducionismo, fazer essa, é, toda essa estimativa com uma escala tão pequena para uma escala tão grande? Então, mano, isso é interessante, né? Porque a gente vai parar pra pensar em umas coisas que são meio bizarras, sabe? No sentido do como a gente, não só a gente como humano, ou a gente como animal, esse tipo de coisa, mas a gente como vida. Como a gente é diferente do resto do universo, né? Ao mesmo tempo que a gente é uma manifestação e a gente é parte desse grande universo, a gente é bem diferente, né? A gente tem umas peculiaridades interessantes e que em muitas coisas a gente sabe explicar. Eu digo, por exemplo, a consciência, a própria geração de energia a gente explica, né? A questão de permeabilidade seletiva da membrana, por exemplo, também a gente explica. Tudo isso a gente explica. Mas tem coisas que a gente não explica, e isso é interessante. Será que, e aí pegando o que você falou, será que nos organismos mais complexos, que tem de certa, que tem consciência, que tem emoções, tudo isso aí, a gente consegue encontrar uma teoria unificada, não só entre a gente, sabe, que explique o funcionamento dos seres vivos, mas que unifique também os seres vivos com o resto do universo, uma teoria que explique tudo? Isso seria muito interessante. Interessante, agora bom já é outra história. Pois é. E outra, eu dei uma pesquisada e socialmente falando, o reducionismo também é uma forma, né, diferente de ver como a sociedade se comporta. Então, ao invés da gente imaginar a sociedade como um todo, com várias pessoas, várias variáveis, contexto, etc., o reducionismo, tipo, imagina que você parte de uma única pessoa e aí você fala como ela afeta a sociedade, né? A partir do elemento essencial da sociedade, e aí você vai subindo, né? Pouco a pouco. Então, eu já fico um pouco na dúvida, porque, meu, cada pessoa é diferente uma da outra. E aí, numa sociedade, se a gente tem que verificar o contexto histórico, é, as relações que ela teve com outras pessoas, e tipo, para mim essa parte pelo menos é essencial. Sim, cara, e é exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Já vou aproveitar que você deu o gancho, que é o nosso maravilhoso determinismo. Se a gente consegue uma lei que explica tudo, e que se a gente conhece as condições iniciais do sistema, a gente pode determinar o seu futuro, adeus liberdade, né? Essa que é a grande questão que eu queria chegar. E o determinismo também é Porque, muito complicado, né? Porque tanto é que inicialmente o determinismo ele foi muito rejeitado. Eu não sei se vocês dão uma pesquisada, mas muitos cientistas e críticos falavam que, mano, mesmo que o determinismo existisse, imagina, imagina como a sociedade aceitaria aquilo. Porque vamos imaginar que não sei, um vilão, ele comete um crime, né? E aí esse crime, você vai dizer que a culpa foi dele ou não? Porque se o cara estava destinado a fazer aquilo, ele não teve escolha de fazer aquilo. Então será que a Constituição valeria para aquele cara?
Sem falar também que boa parte da Constituição que rege o país, a gente sabe que é parte do pressuposto já que o indivíduo tem livre-arbítrio. Mas aí, nesse caso, com o determinismo, as coisas já ficam um pouco diferentes, entende? Por isso que é complicado, somente falando. Complica, tem muitos impactos, cara. Sim, E sim. a gente também gosta de achar que é livre, né? Sim, exatamente. É muito difícil eu chamar uma sociedade, qualquer pessoa, né, que consiga viver sem essa ideia da liberdade. E também não só liberdade, justiça e outras coisas. E assim, já se passou pela cabeça de muita gente que a gente poderia usar, que poderia existir um determinismo. Porque a gente tinha, por exemplo, leis de Newton e e física clássica como um todo, né? Totalmente explicada por equações. Você consegue determinar muitos planetas, a queda dos corpos, esse tipo de coisa. Tudo isso a gente consegue determinar com equações. Então, estava muito tranquilo de a gente entender essa ideia para tudo. Claro, como uma indução, não como uma certeza, mas como uma possibilidade. E assim, a gente ficou meio na dúvida disso quando chegou em mecânica quântica, a gente fala um pouquinho disso mais tarde, mas é interessante a gente parar para pensar que talvez tenha como, né, saber, tipo, o universo determinista e tudo mais. Só que aí tem um questionamento, cara. Seria uma coisa muito complexa, isso sem dúvidas. Isso sem dúvidas que seria muito complicado ter uma teoria dessa. Um modelo, uma fórmula, seja ela matemática ou não, mas que explique, dadas as condições iniciais do universo como um todo, ele explicasse tudo, sabe? Toda essa sua evolução possível. Só que isso é complicado porque, assim, são muitas variáveis. E, pelo menos da gente vendo hoje, é muito complicado de fazer isso, é muito improvável de fazer. E é aí que eu faço essa extensão. Será que não seria algo, pelo menos ao meu ver é, né? Mas eu quero saber o que vocês acham. Será que não seria algo tão improvável, tão difícil de conseguir reunir todas essas informações para construir um modelo, a ponto da gente considerar ou igualar ao impossível? Do mesmo jeito que um limite, quando a gente vai aproximando de um valor, no sentido de, por exemplo, a gente fala que 1/x, quando x tende a zero vai para infinito, se aproxima de infinito. Ou, por exemplo, é, 3 menos x, quando x tende a 2 se aproxima de um. Será que não seria válido a gente fazer uma aproximação de que pode ser que o universo seja determinista, mas é praticamente impossível de encontrar o modelo determinista? Eu acho isso um questionamento interessante. Cara, eu tava dando uma pesquisada sobre isso e eu achei assim muito interessante que você trouxe esse ponto, sinceramente, porque para efeitos práticos, o que eu pude perceber pelas pesquisas é que realmente, tipo, não tem como, é muito difícil a gente saber as infinitas condições iniciais. E por que eu digo infinitas? Porque se a gente for pela teoria do caos, a gente sabe que qualquer flutuação, mesmo que seja mínima, mínima, no início pode acarretar em grandes mudanças no futuro, a longo prazo, pelo menos. É, então, por exemplo, se a gente for para efeitos teóricos, né, o Laplace ele criou o demônio de Laplace. Então, a gente vê que tipo, se ele conseguisse saber de todas as condições iniciais, aí sim ele conseguiria deduzir, né, a posição, o estado de uma partícula ou um corpo daqui a um determinado tempo. Mas aí, como você disse, eu vou repetir o que você disse, é, até a gente chegar no mundo quântico, que as coisas já ficam um pouco diferentes. Sim, cara, e assim, você falou a palavra para efeitos práticos. Eu fiquei pensando, achei que você ia entrar em outro tema quando você falou para efeitos práticos. Eu fiquei pensando no sentido de, assim, se é muito difícil a gente saber se é determinista ou não, e se tudo funciona a partir do modelo que a gente entende que não existe determinismo, pelo menos para seres vivos e para nossas decisões, será que realmente faria diferença? É assim, para efeitos práticos, porque, por exemplo, para a gente faz, porque como a gente está aqui tentando entender como as coisas funcionam, para a gente faz sim diferença se é determinista ou não. Mas eu digo para nossas ações e para nossa vida como um todo, se é um modelo tão difícil, se é um determinismo tão distante, tão impossível de saber que é determinismo, qual é a diferença disso para um universo de livre-arbítrio mesmo? Sabe? Para efeitos práticos, por isso que eu me baseei na frase que você disse. Então, mas uma coisa é saber que o universo é determinista, outra coisa é o universo ser determinista. Tipo, É, né, eu sei que eu tô, é, que eu tô indo um pouco longe demais, mas é uma reflexão interessante.
uma coisa é a gente saber que o universo é determinista, outra coisa é o universo ser determinista, né? Se a gente não souber, É. isso não muda o fato de que pode ser determinista. Então é interessante que a gente faça pelo menos essa analogia para, né, situar as coisas. Uhum. E aí eu vou aproveitar também outra questão do determinismo, que é assim, como a gente pode até criar modelos e tudo mais, mas tentar aproximar, mas uma questão que eu fico pensando bastante é como que a gente vai saber se não tem mais possibilidades, sabe? Se não tem mais variáveis ali agindo. Porque a gente entra em uma coisa muito filosófica. Tipo, a gente está fugindo bastante do tema da ciência, mas ainda dá para encaixar com essa pergunta. No sentido de, o modelo científico ele precisa de variáveis, ele precisa constar variáveis, ele precisa constar cenários específicos e tudo mais, para poder fazer uma boa análise do ambiente que ele está querendo descrever. Como que a gente vai saber se não está faltando coisa ali, sabe? Isso é meio complicado, porque é muita coisa. E você pode falar, eu fiz uma teoria interessante, fiz uma teoria boa. E se tiver mais coisa ali? Tudo bem, que isso é normal, isso acontece. Aí, por exemplo, a gente vai, muito provavelmente vai achar coisas que a gente não sabe hoje. No futuro a gente vai encontrar. Mas isso é interessante, né? Porque a gente pode encontrar um modelo ótimo e que explica bastante. Mas como que a gente vai saber se não falta coisa para poder bater o martelo e falar que é determinista? Se a gente encontra, sabe, um bom modelo, fala é determinista. Mas e se tiver mais variável? É mesmo, e aí é bem aquilo que a gente estava conversando sobre o método científico, porque a gente nunca vai saber se realmente aquilo está certo. Não porque aquilo está incompleto, mas porque realmente a gente, tipo, às vezes não tem o conhecimento suficiente para saber se pode ir além, né? Porque se aquela é a descoberta máxima que a gente fez até hoje, como é que a gente vai saber se não tem mais coisa por aí? Muito interessante isso daí que você falou. E assim, uma coisa que eu também fico pensando bastante, que de certa forma é esquisita, é como que parte do universo a gente pode explicar de maneira determinista e outra parte não. Então, volto naquilo que eu falei: movimento de planeta, movimento de corpos acelerados. Tá, me dê as forças que eu digo pra você qual vai ser a trajetória do corpo, sabe? Me dê o planeta ali, a posição dele no Sol, a velocidade dele e a posição, a distância que ele está do Sol, que eu te digo qual vai ser o movimento dele, a órbita e tudo mais. Agora, me dê um elétron e eu não vou saber qual vai ser a posição e a velocidade dele. Me dê um ser humano e eu não sei qual vai ser a próxima decisão dele. Eu acho muito interessante porque, como eu li no livro do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, é, a partir da teoria de Newton, de a mecânica quântica não, perdão, mecânica clássica inteira em si, as pessoas começaram a encarar o universo como determinista e essa ideia começou a ficar cada vez mais forte, porque se você podia prever a posição das estrelas, dos astros, no caso, ao redor da Terra, por que você não poderia prever exatamente o futuro do universo? Só que aí, como o Edu disse, chegou no século XX e a física quântica trouxe várias surpresas. Dentre elas, uma das principais surpresas é que ela deixou esse debate de determinismo em aberto, introduzindo eventos probabilísticos, entre outras coisas. E aí eu acho legal porque, pelo meu entendimento, pelo menos, quanto mais você vai aumentando de escala, no sentido de, tipo, como você descreveu, eu não posso determinar a posição e velocidade ao mesmo tempo de um elétron, precisamente. Mas se você for aumentando a escala, a precisão vai aumentando e você consegue determinar precisamente o futuro do objeto de estudo em questão. E aí eu acho muito legal você comparar esses dois fenômenos, tanto no microscópico, tanto no mundo macroscópico. E isso daí também é meio que uma alusão ao que é o principal debate de física atualmente, que é a mecânica quântica e a relatividade. Os dois entram em conflito, por exemplo, em como funciona a gravidade. E uma das tentativas de unificar essas duas teorias é através da teoria das cordas, que ela também introduz. Eu não vou falar muito sobre, até porque eu não sou muito
Na verdade, eu não sou nem um pouco especializado em física moderna, mas a teoria das cordas traz uma coisa interessante que é a teoria do multiverso também, que pode ser que haja mais de uma dimensão. E se você pensar no que eu tinha dito anteriormente sobre a quanto mais você aumenta a escala, mais determinista se torna o objeto de estudo. Se você pensar que além do nosso universo pode haver um multiverso, talvez esse determinismo não se torne tão impossível assim como você tinha descrito. É assim, de duas uma, né? Ou a hipótese que você fez do determinismo está errada, ou realmente a gente vai conseguir determinar outros universos muito facilmente. Só que a questão é, a gente consegue determinar eles muito facilmente. E eles provavelmente conseguiram determinar a gente, né? Isso é meio bizarro. E assim, outras coisas também do que você falou. A teoria das cordas é um negócio interessante, porque até onde eu conheço, claro, eu também não sou nem um pouco especialista nesse treco. Mas isso é mais uma dos casos onde você primeiro desenvolveu a matemática e você depois usou a matemática para isso fazer física. Porque foi assim com cálculo, por exemplo. A gente precisou criar cálculo para poder entender as ideias de gravitação e tudo mais. E a ideia de trabalhar com universos com várias dimensões também já foi criada, não universo, mas tipo, trabalhar com dimensões acima de 3 já foi trabalhada na matemática antes de ter aplicado na teoria das cordas. Porque, se eu não me engano, a teoria das cordas são 11 dimensões. São as 4 que a gente tem, né? 3 espaço e uma de tempo e acho que mais 7 auxiliares pequenas. Alguma coisa assim. Isso já existia antes e a física só utilizou. Do mesmo jeito que aquela coisa que a gente comentou no debate passado, né? Das geometrias não euclidianas e as hiperbólicas e as geometrias esféricas também, que foram criadas antes do Einstein aproveitar elas para usando a relatividade. E aí, como um exemplo interessante também, só para encerrar essa história, que o próprio fator de Lorentz, né? Eu lembro que eu comentei com você, Pereira, e ele não foi criado pelo Einstein, e foi criado pelo Lorentz, né? Porque eu acredito que pelo Lorentz, nem sempre tudo que o cara cria tá no nome dele, vi de regra de L'Hopital. Mas não foi criado pelo Einstein, foi criado para tentar sustentar a mecânica newtoniana. A gente sabe que a mecânica newtoniana não funciona em alguns casos, mas o fator funciona e o Einstein usou para fazer a teoria da relatividade. E aí, só porque veio, e para aproveitar o gancho, a matemática estava certa, né? Mas a física não. Isso é interessante, só para dar um ganchinho interessante daquilo que a gente ia falar lá no começo do debate. Que não, sabe, não adianta você fazer um modelo muito bem construído se ele não se adequa à realidade, mesmo que elementos desse modelo se adequem depois. Mas voltando para o determinismo, aquilo o que você falou é interessante mesmo, da questão dos multiversos e tudo mais. E são teorias válidas, sabe? Tem gente que realmente leva a sério. Existe. Não digo que isso é estranho, mas é interessante. É a palavra que a gente usa bastante aqui, interessante. Porque especulam-se universos onde as constantes são diferentes e esse tipo de coisa, sabe? Universos com diferentes histórias. Eu li no livro do Hawking sobre das breves respostas para grandes questões. Ele fala sobre isso. Então, Edu, agora que você falou sobre o que você tinha dito anteriormente, sobre primeiro você desenvolve a matemática, ou então primeiro você experimenta alguma conclusão, algo do tipo, eu lembrei da pesquisa que eu estava fazendo, um vídeo que eu vi recentemente que falava justamente sobre raio-x e como ele foi descoberto, que existia um experimento num equipamento que era chamado de ampola de Crookes, que foi desenvolvido justamente por esse cara que chama Crookes, e aí que funcionava basicamente colocando em uma ponta, era como se fosse um tubo, em uma ponta tinha uma carga e a outra ponta tinha uma carga oposta. E aí você conduzia elétrons no meio desse tubo. E aí, quando ele chegava numa ponta, ele emitia a radiação porque diminuía a aceleração. E quando uma partícula, no caso o elétron, diminui a aceleração, ele emite
Ele diminui a energia cinética e emite radiação para compensar. E, e a partir disso foi descoberto o raio-x. E eu queria pegar esse gancho porque na maioria das coisas que são estudadas em químicas funcionam justamente desse jeito. Você pega um experimento e constrói um modelo a partir daquilo, mas não necessariamente você vai ter a explicação daquilo. E aí é por isso que no PDF que eu estava lendo sobre filosofia da química, eles têm uma definição bem precisa sobre as teorias químicas e eu postei ela lá em materiais. Gostaria que vocês lessem agora, que é bem bacana. Eu vou ler aqui pro pessoal que está ouvindo. Vocês preferem ler primeiro ou que eu leia aqui logo? Fica à vontade para ler. Tá bom. No tocante às teorias químicas, diferentemente do que ocorre na física, que busca explicar fenômenos recorrendo em sua grande parte ao princípio da causalidade, na química as teorias são narrativas e seus modelos e representações não pretendem falar necessariamente sobre o mundo, mas servir de ferramentas para intervir e transformar a natureza. Os modelos químicos não foram feitos para se referir ao real, mas para trabalhar com ícones representacionais que permitem intervir no real. Eles mostram o que é teoricamente possível e não o que é real. Dessa forma, uma síntese química não pode ser deduzida por um conjunto de leis. Átomos e moléculas são apenas atores no drama da transformação química. E a partir disso, que eu realizei uma série de pesquisas, porque eu achei muito interessante essa definição, porque você começa a perceber a real natureza da química. Porque enquanto a física encontra perguntas a serem desenvolvidas, perguntas que instigam as pesquisas, como por exemplo, o que é o universo, de onde ele veio e para onde ele vai, a química ela não recorre a essas perguntas, ela não recorre ao porquê. Ela simplesmente busca os modelos que possibilitam você utilizar o conhecimento da natureza para aplicar na realidade. Então, por isso que você não vê muito sobre filosofia da química, muito porque no passado você via menos ainda, agora ela vem sendo desenvolvida, e isso se dá muito por dois motivos. Porque as pessoas enxergam a química como uma ciência aplicada, mais aplicada, justamente porque a maioria das tecnologias atuais, não, a maioria dos conhecimentos químicos atuais instigam a produção de novas tecnologias. Então você vê isso em diversas tecnologias atuais. Eu não consigo pegar um bom exemplo de estudo químico, mas se você pegar pelo menos aí na internet 5 principais descobertas químicas, certamente elas tiveram uma grande aplicação no nosso cotidiano. E o segundo motivo para a filosofia da química não ser muito representada é justamente pelo reducionismo que foi citado anteriormente. Porque se você chega no século XX e descobre que através da mecânica quântica você pode descrever reações químicas, você passa a ter um debate de será que será que existe mesmo uma barreira entre química e física? Porque você entender o comportamento dos elétrons, você entende consequentemente o comportamento dos átomos, e aí é a partir disso que a química pega e estuda para a formação de moléculas e substâncias. Mas esse é justamente o debate. Será que o reducionismo físico traria consequências drásticas para a química? Cara, eu tinha uns comentários. Primeiro, o vídeo que você assistiu é do Ciência Todo Dia, né? O vídeo sobre o raio-x. É, exatamente. É, imaginava, eu vi esse vídeo, é muito bom.
Principalmente quando ele fala que é um acidente, né? Isso que é extremamente interessante. Isso é legal, cara. Olha aqui o poder que um acidente não fez. Outra coisa, você falou da criação de modelos que a química faz. Tabela periódica é o maior exemplo, né? É o maior exemplo da química, porque quando a gente fala de química, um grande representante dela, se não o maior, é a tabela periódica. Talvez fique ali pau a pau com o modelo atômico mais recente que a gente tem, né? Ou pelo menos uma idealização dele, que tanto que é a foto de perfil do Pereira. E a outra coisa que eu ia falar, ela tinha a ver com o que você falou no final, só que eu acho que eu acabei esquecendo. Mas é isso aí. É interessante essa história do da química ela ser uma coisa de certa forma um pouco mais aplicada e que ela funciona de maneira diferente que a física, né? Porque o que a química está tentando fazer é meio que caçar, digamos que é caçar pelo em ovo, que ela está tentando encontrar propriedades semelhantes em átomos diferentes. É um trabalho complicado, cara. Mas é interessante, é legal. Principalmente quando os dois trabalham juntos. Seja para descrever um decaimento radioativo ou uma fusão nuclear, meu Deus. É exatamente por isso que muitos modelos da física não, perdão, da química têm exceções. Aquelas chatas exceções da química que você tem que decorar para passar em vestibular, alguma coisa do tipo. A química ela não necessariamente explica o porquê das coisas, mas ela se satisfaz com modelos que possam ser replicados e em um experimento previstos. Isso que eu achei muito interessante de trazer para vocês. É verdade, isso na verdade são as duas coisas que mais me incomodam na química, viu? Que infelizmente não tem como se livrar porque são da natureza dela, não dela, né, mas do campo de estudo dela. Mas a física e a química estão muito unidas, assim, no fim das contas, né? A gente para pra pensar que a física ela tá a fim de estudar a natureza como um todo. E a química ela quer estudar com um enfoque na matéria. Mas você, cara, a matéria é parte da natureza. Então assim, as duas tem que trabalhar juntas, sabe? É meio que, se você for parar pra pensar, é como uma obrigação, porque uma ajuda a outra. Como o Enzo mesmo falou no exemplo do avião. As duas só olham de formas diferentes a mesma coisa. Uhum. E quando você aplica coisas em química do tipo a equação do Einstein, do E igual a mc ao quadrado, é que fica da hora mesmo, né? Eu já vi um vídeo de um cara que ele faz um cálculo de energia liberada por uma reação química usando a fórmula do Einstein. Ele faz lá a estequiometria, tudo bem, sobra um pouco de energia, ele faz a conversão. É muito legal, cara. É legal demais. O Edu, eu acabei de me lembrar também daquele vídeo lá do Universo Narrado, que ele fala dos bósons, esse tipo de coisa, e como essas partículas subatômicas elas influenciaram também na tabela periódica. Então você vê como as coisas se interrelacionam e, tipo, em muitas coisas práticas que a gente vê no nosso dia a dia. Você tá falando do princípio da exclusão, né? É isso mesmo, dos spins, isso. Isso. Cara, isso é muito legal, cara. Porque física nuclear tipo, é muita prima da química, sabe? Os caras eles chegam muito ali naquelas. Juntos. Sim. Mas é isso aí, era isso aí só Pereira de química? Basicamente só isso daí. Tinha uma questão também que eu gostaria de levantar, mas eu acho que isso daí não é muito. Não sei se seria muito produtivo. E era só porque se a química ela foca no lado muito mais experimental, ela depende muito mais dos nossos sentidos. E aí a minha questão era se a química tá muito mais pro lado empírico, se isso se torna uma limitação. Não, é uma boa pergunta, cara. É uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que de certa forma sim, cara. Uma limitação, mas não pela química, de novo, pelo objeto de estudo dela. É uma coisa muito complicada, sabe? Analisar átomos. É que eu acho que a gente acaba perdendo a noção de escala, mas um átomo é pequeno pra cacete. E assim,
Ah, tanto que a gente até discutiu no começo do debate se dá pra gente falar da existência de elétrons ou não, sabe? É complicado. Como você vai observar seu objeto de estudo? Então a gente tem que recorrer a esse tipo de problema que depende do sentido mesmo. Mas não é uma coisa limitante a ponto da gente invalidar a química. Isso a gente já sabe que não. Nem precisa debater muito em cima disso, que é meio óbvio que não. Mas que é interessante pensar mas eu acredito que não, porque ainda assim a gente tem que construir modelos e tentar replicar e falar assim, olha, eu tenho uma equação química que ela diz que vai render tantos mols de gás carbônico, cara, e eu tenho como medir isso aí, se sai ou não. Ainda assim tem, sabe, tem uma precisão, uma acurácia matemática muito grande, que é bem interessante. Então, Edu, eu também achei uma resposta meio óbvia no sentido do que você disse, se isso pode invalidar a química ou não. Eu acho que não. E eu tenho a justificativa perfeita para isso dentro do que eu consegui pesquisar. Porque assim, talvez isso se tornaria uma explicação se você fosse levar pro lado científico. Tipo, a ciência, ela não, como vocês já haviam debatido anteriormente, ela não deveria, pelo menos, se voltar ao lado empírico. Como vocês disseram, deve haver um equilíbrio entre a experimentação e os questionamentos, construção de modelos, etc. E eu acho que se você colocar em questão no debate da ciência, até se torna uma limitação. Porque no que a química se propõe a fazer, não, porque ela não necessariamente tá querendo descrever, se você levar ao lado da filosofia, ela não necessariamente está querendo descrever a verdade, e sim criar um modelo que faça você atuar no mundo sensível, atuar no mundo real, como como está descrito até na definição que eu havia citado. Ela não está focada necessariamente em encontrar o que realmente é real e que a gente não pode sentir, mas sim o que a gente pode utilizar no mundo real. É interessante, gostei da justificativa, Pedro, muito boa. Mas ainda assim, você falou que pode invalidar como ciência. Se alguém quiser usar como argumento, no meu ver, né, ele não está tão errado. Mas eu ainda acho que a química é uma ótima ciência, funciona, utiliza muito do método científico e, cara, o maluco fez uma tabela periódica que reúne os elementos por número atômico e consegue condensar várias propriedades dos elementos. Se isso não é genial, se isso não é ciência, cara, se isso não sabe, não é um modelo que passou por teste, que passou por tudo mais. Bom, tudo bem se a gente for falar um pouquinho de tempo agora? Mas é claro. Vamos embora então. Então, principalmente o primeiro tópico que eu queria colocar com a questão do tempo é da origem do universo. Porque a gente pode parar para pensar no tempo no sentido de causalidade. Sabe, o que veio antes do Big Bang? É esse tipo de coisa, uma grande pergunta que as pessoas têm e que tem uma resposta que eu acho ela muito legal, só que eu queria poder entender ela por completo. Mas mesmo assim acho que já é interessante poder debater ela aqui. Vocês querem dar alguma posição inicial? Cara, quando eu estudei um pouco sobre o Big Bang, a maioria das pessoas que levavam o Big Bang como a teoria mais provável do início do universo, elas assumiam que elas assumiam duas coisas, pelo menos segundo o que eu estudei. É meio estranho você dizer o que aconteceu antes do Big Bang, porque o antes se refere a tempo anterior. E se o Big Bang deu origem ao espaço-tempo, é difícil você pensar que houve alguma coisa antes. Ou pelo menos é estranho, sabe? No sentido de você correlacionar um tempo anterior à origem do tempo. É isso que eu quero dizer. Uhum. E outras coisas também que algumas pessoas acham, no mínimo, eu não queria usar essa palavra, mas meio que inútil estudar anterior, o anterior ao Big Bang, porque isso não provavelmente não afeta diretamente o nosso universo em si.
uma vez que todas as propriedades físicas e químicas que regem nosso mundo, elas surgiram justamente a partir da expansão do Big Bang. São bons argumentos. O primeiro eu ia falar, era exatamente, tipo, resumir o que eu ia falar. O segundo depende do referencial, né? O segundo, cara, você pode achar inútil, mas pra gente que tá aqui é uma coisa extremamente interessante de pensar. Mas tipo, em suma é isso, não dá pra gente falar de causalidade, né? Se o tempo foi criado ali. É, tem gente, claro, que não gosta da ideia do Big Bang porque ela parece não explicar tudo, né? Ela não é totalmente completa para essas pessoas. Para mim eu ainda acho esquisito, sabe? Eu acho que tipo explica muito bem, só que assim, eu ainda acho estranho pensar na ideia do tempo ter surgido junto com o universo e junto com o Big Bang e tudo mais. Eu acho que eu preciso estudar mais, mas em suma, onde eu quero chegar é que não sei se vocês conhecem um grande divulgador científico e cientista, o Carl Sagan. É um cara incrível. E ele acaba falando de um exemplo que muitas pessoas têm de que Deus poderia ter criado o Big Bang. E aí ele fala que é o seguinte: você falar que Deus criou o Big Bang é só uma maneira de você estender um passo a mais daquilo que você queria evitar. Então quando você fala que Deus construiu o universo, eu não lembro nem se o exemplo específico era o Big Bang, eu tenho certeza que era do universo. Mas fala assim, o universo ele. Na verdade era do universo, perdão. Construindo certo a ideia. Deus, o universo não pode ter existido para sempre, logo ele deve ter uma causa como tudo tem. E a única coisa que poderia ter criado o universo seria um Deus, esse seria o argumento. Só que quando você fala uma coisa dessas, você acaba colocando um passo a mais na questão, você não resolve, porque esse Deus vai ter que ter ou sido criado por alguém ou sempre ter existido. Mas se fosse para sempre ter existido, por que o universo já não pode ter sempre existido? Você teve que criar um Deus para isso, sabe? Por que você coloca só um passo a mais na questão? Você já poderia deixar da maneira mais simples. E aí eu acho um argumento interessante, cara. Muito interessante. Que ele tem a ver com isso também. Cara, muito legal mesmo pensar nisso. E outro comentário que eu queria adicionar aqui é que agora que eu tô lembrando de uma vez que eu tava estudando justamente a teoria das cordas que eu citei anteriormente, que ela tem uma proposta, tipo, uma breve resposta para a origem do universo, presumindo que o Big Bang seja a, a teoria certa, é que o multiverso que eu havia citado que essa teoria presume anteriormente, existem vários universos que eles funcionam como se fosse uma membrana, é, várias membranas assim, uma perto da outra. E eu não sei exatamente a quantidade de universo que essa teoria presume, mas o ponto que eu quero chegar mesmo é que a proposta para origem do Big Bang seria que provavelmente uma membrana se chocaria com a outra e resultaria no Big Bang. É claro que é só uma hipótese, mas se você tomasse isso como verdadeiro, seria muito interessante porque haveria uma causa para isso. E ver essas tentativas de explicar essa causa é uma coisa muito interessante, porque aí se houver realmente uma causa, quebraria essa ideia de o tempo ter tido um início, pelo menos um início no Big Bang. Pode ter havido um início em outro momento da história do universo, mas quebra a ideia que a gente tem até então de Big Bang. A gente tem que procurar outra causa, né? Isso. Outra ideia que eu vi, além dessa que o Pereira falou, é uma. Eu esqueci o nome, mas é basicamente um loop. Então, você tem um universo, e aí ele vai expandindo, se expandindo, até uma hora que ele começa a encolher. E aí, quando ele começa a encolher, ele chega na singularidade do Big Bang. E aí E abre aí de novo. depois, Eu já vi essa. exatamente, aí depois ele volta, e aí ele, enfim, né, explode o Big Bang, ele se expande, começa a expandir o universo,
E aí acontece isso novamente, e aí vai acontecendo todo momento. Então, assim, é uma teoria que eles tentaram fazer para conciliar a mecânica quântica com a relatividade geral. Eu acho bem interessante até, mas volta àquilo que você disse, o Edu. Você, na verdade, você cria outros passos que são, na verdade, necessários. Porque imagina que, tipo, é, cada universo desse vai ter que nascer de algum lugar. Então, É. tipo, a pergunta vai voltar, entendeu? Ou mesmo que um fique dando origem ao outro, tinha que ter tido um primeiro. É, Isso é então. complicado, cara. Isso é bizarro de pensar, viu? Isso aí, rapaz. Mas essa teoria é legal porque ela concilia um dos possíveis fins do universo com a ideia do Big Bang. Porque tem vários possíveis, né? Na verdade, o que eu gosto mais é o termodinâmico. Não sei se vocês já viram, mas tipo, o universo ele vai entrar em equilíbrio termodinâmico. Porque a entropia vai consumir todo o universo. Vai, tipo, toda a energia que tem vai se dissipar, vai tudo ficar igual e pronto, acabou o universo. Eu gosto muito dessa ideia, mas não é esse o tópico que a gente está tratando agora. Uma coisa, uma coisa que eu acho interessante de pensar é que eu pelo menos acho bizarro pensar que o tempo teve um início, mas eu também acho bizarro se você parar para pensar na ideia do Enzo de que se for um ciclo em teoria infinito, o tempo não teria um início. Seria sempre assim que ocorreu as coisas. No sentido É, de, aí é tipo, o pior ainda, universo né? se expande, contrai infinitamente, sem sentido nenhum, pelo menos não para mim. E eu acho também bizarro essa ideia. E de qualquer forma eu acho bizarro essas ideias. É, só que eu acho mais bizarro pensar que o processo foi infinito. Mas agora eu acabei pensando de pensar uma coisa seria interessante se essa fosse a primeira vez, né? Se isso até se, tipo, esse processo que você falou fosse até a verdade, mas essa é a primeira vez que isso acontece, sabe? Nós somos o primeiro universo, e aí vamos dar origem a outro e outro e outro. Não necessariamente tem alguma coisa atrás da gente. É uma hipótese também. Vou aproveitar para continuar o tempo, a discussão de tempo, para falar sobre direção do tempo e entropia. Na verdade, não direção, mas sim sentido, que é a palavra que fica melhor. Porque é uma discussão, acho que muito legal, cara, porque as discussões, as teorias da física, muitas delas, eu diria praticamente toda a física clássica, não faz distinção de tempo. Então, se você vê uma bolinha caindo e bota o vídeo ao contrário, não fica uma coisa bizarra. Porque se você bota o vídeo da bolinha caindo ao contrário, é como se você tivesse lançado a bola para cima e ela estivesse sendo desacelerada pela gravidade. Então faz todo sentido. Mas agora, quando você vai. E aí, tipo, a lei que dá sentido ao tempo, e que a grande lei, né, da física é a lei da entropia, nossa velha amiga. Porque ela diz que a entropia tende a aumentar. Então, é aquele exemplo que eu gosto muito. Você não vê um ovo que você quebrou na hora que vai fritar, ele subindo, voltando para a casca e fechando de novo. Ou aquele copo de vidro que você derruba no chão e toma uma bronca da sua mãe, você não vê os cacos se reunindo, subindo e voltando para a mesa. E se você vir, você sabe que o negócio está ao contrário. Por quê? Porque a tendência é a entropia aumentar e a desordem aumentar. Se você vê a desordem diminuindo, é porque o vídeo, digamos que o vídeo está ao contrário. Você sabe que está voltando. Eu acho essa ideia muito legal, sabe? De você conseguir, você perceber que teorias existem campos da física que não conseguem dar sentido ao tempo, mas a termodinâmica consegue. Então tá. Não, beleza, então. Não, então, quando a gente fala de viagem no tempo, é muito interessante a gente falar de alguns paradoxos temporais, né? Porque, na verdade, eles acontecem em muitos casos. Então, a gente já viu do paradoxo do avô, tem também dos gêmeos, enfim. É... Mas o paradoxo de Bootstrap é um que eu me interessei bastante. Imagina que você receba uma caixa com uma carta. E nessa carta estão escritas várias instruções sobre como construir uma máquina do tempo. E nessa carta também consta que daqui 10 anos você tem que ativar ela. Muito bem. Então você começa a construir essa máquina e depois de 10 anos você coloca ela para funcionar. Aí o que acontece? Você volta no passado, 10 anos, e aí você entrega essa carta para você para você mais novo.
E o que acontece? Quando você entrega essa carta para o seu eu mais novo, você cria um ciclo. Porque o seu eu mais novo só recebeu porque o seu eu mais velho entregou, só que o seu eu mais velho só entregou porque o seu eu mais novo recebeu. Então você cria um ciclo nessa parada. E aí, o que é interessante da gente ver? Que, tipo, a gente cria uma situação em que a máquina do tempo e as instruções sempre existiram, de modo que não tem um criador fixo. E eu queria saber o que vocês acham disso. É verdade, porque o cara ele só vai ter criado se ele tiver recebido a instrução, mas ele só vai ter recebido a instrução se ele já tiver construído. Então a gente perde, não tem como ter um início ali. Uhum. É legal esse Eu tava. paradoxo. É mesmo. Eu tava vendo um vídeo do Ciência Todo Dia, e ele fala de um outro exemplo. Imagina que você que é fã de Albert Einstein. Então você pega todos os artigos, literalmente todos os artigos dele, e aí você volta no tempo e entrega para ele um ano antes do Einstein publicar os artigos dele. Então, o Einstein ele se baseia nos artigos que você entregou para enviar os dele, os próprios dele, e aí no futuro você pega esses artigos e faz tudo novamente. Conclusão: não fica claro quem criou no caso, vamos imaginar os artigos de relatividade geral. Não fica claro quem criou a relatividade geral, se foi Einstein ou se foi você. Porque Einstein só sabe disso porque você entregou os artigos. Só que você só sabe porque Einstein entregou os artigos. Então você cria um ciclo, né, nesse negócio todo. E esse é o paradoxo, né? Muito interessante. É, por isso que falar de viagem no tempo no passado é uma coisa muito complicada, que parece que não faz sentido, que não funciona e que dá muito problema, sabe? Uhum. Tem até gente que pensa que talvez o universo ele meio que conspire contra você fazer uma viagem no tempo passado porque pode dar esse tipo de problema. Só que, tipo, a gente não sabe, né? Essa questão da viagem no tempo é uma coisa muito complicada, tipo, bem complicada mesmo. Uma saída que eu tava vendo, um cara tava tentando resolver, acho que é princípio da autoconsistência ou da preservação da história. Eu não vou me lembrar agora de cabeça o nome. Mas ele diz o seguinte: você, justamente por ser um paradoxo, a probabilidade disso acontecer é zero, é nula. De modo que, vamos imaginar, por exemplo, o paradoxo do avô, em que você mata o teu avô e você não nasce, enfim, cria aquele paradoxo. Nesse princípio que eu acabei de falar, você nunca vai conseguir matar o teu avô. Nunca. Então ele é como se tivesse um guardião em cima dele e fala, não, não tem como você fazer isso, porque a probabilidade é zero. Que é um paradoxo, aquilo é impossível de acontecer. E aí ele tenta resolver dessa maneira também, o paradoxo do Bootstrap. Eu já vi essa interpretação, é muito da hora, cara. Então, tipo, é meio que como se você fosse com uma pistola pra dar um tiro no seu avô e a pistola não funciona. Você vai com uma faca, sei lá, você tropeça e cai, Isso. alguma coisa Uhum, assim. É interessante. Isso seria interessante, cara. Se acontecesse de verdade mesmo, sabe? O universo jogar contra ti só pra você não zoar ele. uhum, Gente, eu acho Hum, muito interessante isso daí, porque, assim, esse paradoxo assume um tipo de viagem do tempo, porque existem vários modelos de como seria uma viagem no tempo, mas considerando esse daí, em que você abre, ao viajar no tempo, você torna, iniciaria, entre aspas, um ciclo. Eu acho muito interessante, porque pelo menos eu não sei pra vocês, mas o fato principal para que eu ache esse tipo de viagem no tempo improvável é que se você pelo menos recortar o momento que você viajou no tempo e o momento que você voltou no tempo, é, pelo menos esse intervalo de tempo seria determinista, porque tudo que aconteceu tudo que vai acontecer no futuro ou que aconteceu no passado já aconteceu, não teve um início. E se você parar pra pensar nisso, vai ser tudo muito determinista, porque você não vai conseguir matar seu avô, porque você já vai nascer. E no caso que você disse, por exemplo, do paradoxo, no, no de Einstein, nenhum dos dois veio primeiro. Os dois existem ao mesmo tempo.
no sentido de tipo, você vai mandar os artigos para Einstein e eles vão existir na sua realidade. Os dois existem ao mesmo tempo. É por isso que é uma coisa tão complexa e é tão complexa e pelo menos divertida para mim, e eu imagino que para vocês, que até originou uma série. Não sei se vocês já assistiram, mas Dark na Netflix é uma série que conta justamente sobre isso, sobre uma viagem no tempo cíclica, onde o tempo não tem início nem fim. O futuro, o presente e o passado ocorrem ao mesmo tempo. Nossa, cara, não, eu já ouvi falar da série, mas nunca vi não. Mas isso é doido demais, cara. É muito doido. E coloca também em xeque o livre-arbítrio, né, ô Pereira? Baseado nisso que você disse. Porque o paradoxo, justamente por ser cíclico, tipo, não vai ter escolha de fazer algo diferente, porque senão você quebra o ciclo. E é muito complicado a gente colocar esses termos práticos, né? Né, esse paradoxo é E, muito da hora. e uma coisa que eles sugerem na série, e o que vocês já comentaram até, é que o fato de você tentar evitar que o ciclo se repita só vai fazer com que ele aconteça de novo. Tipo visões da Raven, né? Quando ela tem É, a visão, fala que não vai fazer, tenta evitar, e é por ela ter tentado evitar que ela faz. é isso que ocorreria, pelo menos nesse É, ciclo. ele termina tudo, né? Ou se não quiser interpretar como determinismo, é uma falta de livre-arbítrio. Talvez seja um cara brincando de xadrez com você. Mas eu acho que eu já comentei com você, e eu volto a comentar agora, que eu acho que se foge um pouquinho do assunto, claro. E eu também vou repetir, não sou mais nenhum especialista, mas eu acho que se uma viagem no tempo fosse proposta ou existisse, provavelmente você não voltaria no, no seu espaço-tempo. Provavelmente você viajaria através de outro espaço-tempo em que o tempo ainda não passou. E aí qualquer alteração que você fizesse não ia afetar a sua linha do tempo. É, ficar lá, Como né? ocorre em Vingadores, por É, exemplo. exatamente. Eu também acho que se tivesse alguma coisa seria mais por esse nível mesmo. Porque aí você não tem problema, né? Você mata seu avô da linha do tempo lá e tá suave, sabe? Você entrega os artigos pra Einstein na outra linha do tempo, tá tranquilo também. Eu também acho que seria por essa linha. E aí o universo não teria que fazer nada de mirabolante assim É. pra resolver esse problema. Isso considerando que o universo faria alguma coisa, porque aí eu já não sei se daria, sabe? Que aí a gente parte do princípio de ter alguma ordem maior que sabe o que está acontecendo e quer impedir que aquilo ali aconteça. Talvez você zoe o universo mesmo, sabe? Não tenha nada para impedir, você mata seu avô e estoura o universo. Vai saber. Ou que você e seu avô nunca existam. É, você zoa o negócio, cara. Mas eu acho que é muito mais simples a questão de não ser possível viagem no tempo pro passado e pronto. Eu acho que eu já até aceitei essa ideia. É. Será que é porque o Não passado que é não por isso que eu existe? vou. Oi? Será que é porque o passado não existe? Eu acredito que também, sim, é. Só que isso aí também é uma questão de acreditar, cara. Porque assim, pra mim faz muito sentido, mas eu não sei, tipo, não sei, se fosse pra convencer alguém, eu não tenho certeza que eu conseguiria, mas eu acho que sim. Eu pelo menos vou nessa hipótese. Uhum. Mas é legal essa questão do tempo, cara. O que eu acho legal analisar do tempo também é que o próprio tempo é um conceito criado pela humanidade. É claro que existe o tempo em si, pelo menos eu imagino, mas o tempo como a gente conhece, de contar segundos, minutos, essas coisas, foi uma invenção. É, a medição Eu é acho nossa, muito né? legal. Eu acho isso muito A legal. medição é nossa. Até É, porque o jeito que o tempo é apresentado, pelo menos do jeito que o tempo foi apresentado pra gente, pela própria humanidade, dificulta um pouquinho você pensar no espaço-tempo, que é uma coisa da própria natureza. concordo. Mas o que eu acho bizarro mesmo é a própria definição de tempo, cara. Que eu não cheguei a pesquisar,
mas que eu já parei pra pensar e não consegui chegar a conclusão alguma. Sabe, você virar pro cara e falar assim, o que que é tempo? É difícil, cara. É difícil. Eu já parei pra pensar algumas vezes também, mas sem nenhuma conclusão. É, isso é difícil. Mas é boa. É estranho, né? Você pensar que, tipo, o tempo é uma coisa presente totalmente no nosso cotidiano, presente no, inclusive nas fórmulas e modelos científicos que a gente cria. A gente trabalha com tempo a todo momento, mas se você pergunta pra alguém o que é tempo, não sai. Não sai, não vai. É bizarro. É interessante também. Como tudo que a gente discutiu até então. Vamos lá. A quântica é um pouquinho delicada, né? É um assunto que, quando a gente vai falar de ciência, todo mundo gosta de falar. Nem todo mundo sabe o que está falando, mas não deixa de ser um assunto extremamente interessante. E assim, como a gente já comentou ao longo de todo o debate, porque a gente é impaciente, tem vários problemas e várias provocações filosóficas que a física quântica traz pra gente. E eu acho que assim, a primeira delas é a questão das probabilidades, né? Que a gente acabou meio que citando primeiro, porque é estranho a gente tentar. Porque assim, é aquela história dos extremos que a gente acabou de comentar. É complicado a gente pensar que é tudo determinista. Mas também é estranho a gente pensar que a natureza é probabilística, cara. Isso, pelo menos pra mim, é muito estranho. É muito bizarro. Então, tipo, você tem umas possibilidades de encontrar o elétron naquele canto. Isso é esquisito. E como a gente já falou, é algo que tira o caráter determinista da ciência que a gente tinha desenvolvido com a física clássica. Tanto que tem gente que acredita que essa história das possibilidades, o Einstein acreditava nisso. Na verdade, é falta de informação da própria. É falta de informação que a gente tem. Tipo, a física quântica falta coisa para saber. A gente só fala que é probabilidade porque a gente não sabe de algumas coisas. Porque se a gente soubesse, deixaria de ser probabilístico. Porque falta informação, sabe? Só que aí, assim, eu vi que tem uma explicação, que existe uma resposta, um contra-argumento para isso. Eu não lembro o nome agora, mas eu sei que existe. Eu fui ver, eu não entendi, de verdade, ser bem sincero. Mas parece ser um argumento muito bem aceito. Edu, esse lance de falta de informação na física quântica eu acho que é bem presente, cara, porque pelo menos pra mim, eu imagino que ainda assim, mesmo com as pesquisas e desenvolvimento da mecânica quântica, eu imagino que ainda tenha muitas coisas em aberto, assim, vagos, por falta de informação. Dentro do que você disse, é, também tem o que eu já havia citado anteriormente sobre a questão da luz ser uma onda ou uma partícula. E aí muitas pessoas assumem que ela é uma onda partícula ou uma partícula onda, assim. Mas talvez também seja falta de informação. Talvez ela assuma uma forma que se comporta de uma maneira muito parecida com uma onda e com uma partícula, mas nós não podemos identificar ainda dessa forma. É que quando a gente vai ver o experimento. Isso que é da hora, né? Quando a gente vai ver um experimento, a gente vê os padrões de interferência que uma onda causa, mas a gente vê como se fossem as bolinhas uma partícula batendo. É legal, cara. E assim, se eu não me engano, pelo menos até onde eu pesquisei, a dualidade de outra partícula ela é mais um problema do que uma certeza, sabe? Do que uma coisa que é definida. E só que sobre essa questão da falta de informação, eu vi, pelo menos o Stephen Hawking disse que esse argumento, no livro lá que eu já citei, o Breves Respostas, ele cita que esse argumento aí, ele meio que quebra aquilo que eu tinha falado até então, que a natureza probabilística da mecânica quântica vinha da falta de informação. Tudo indica que não, que o universo é assim mesmo, pelo menos até agora. O que é bizarro, sejamos sinceros, mas também é bizarro pensar em um universo totalmente determinista. Cara, eu tava vendo. Não tava vendo, não.
há muito tempo atrás eu vi um filme sobre viagem no tempo. O nome dele é Projeto Almanac. Não sei se algum de vocês já chegaram a assistir, mas é muito legal porque tem uma cena do filme que é porque é muito estranho. Eu ainda não entendi muito bem como funciona, talvez eu tenha que assistir de novo, porque é mais um daqueles filmes de que envolvem um ciclo determinista que a gente tinha comentado anteriormente. Porque no começo do filme o protagonista ele tipo tinha pego uma imagem do aniversário de quando ele era pequeno e ele viu ele mesmo no espelho da casa dele quando ele era pequeno. E aí, tipo, a partir dessa foto, ele presumiu que ele ia conseguir viajar no tempo e voltar para aquela época. Tipo, isso já tinha acontecido antes mesmo dele viajar no tempo. E aí, a partir disso, eu presumi que o tipo de viagem no tempo que estava sendo tratado naquele filme era aquela viagem no tempo de- com falta de livre-arbítrio, como a gente tinha comentado. Só que nesse mesmo filme tem uma cena em que um dos caras lá que ajudou a criar a máquina do tempo, ele vai para a escola e aí ele tinha que fazer uma chamada oral, né? Aí o professor faz umas perguntas e ele acaba errando algumas. Aí ele volta no tempo e para tipo decorar as perguntas que o professor disse e dar as respostas assim que ele perguntar. Só que naquele volta no tempo e vai para a sala de aula, o professor faz perguntas diferentes, provando que pelo menos a viagem no tempo que estava sendo tratada naquele filme não era não era totalmente determinista. Tipo, tem uma chance de acontecer algo diferente. E eu interpreto a quântica como exatamente isso, tipo, ela apresenta a probabilidade e diversos eventos podem acontecer diferente dependendo de dependendo de como a gente analisa. Então, sobre essas histórias das interpretações, Pereira, tem uma interpretação bem interessante que aí eu vou entrar, já vou sair um pouquinho agora, continuar em quântica, mas já vai para outro tópico, que tem a ver com medições e com a questão do que é real ou não. Tem a interpretação de Copenhagen, cara. Ela, ela diz o seguinte: não existe partícula até que você meça. Ela não tá lá. Ela só aparece para você quando você resolve medir. E isso é uma coisa muito esquisita, mas que é uma interpretação válida da mecânica quântica. Porque quando a gente fala de interpretação, a gente fala de alguma coisa que é assim, dá um sentido, dá uma explicação para algum fenômeno que acontece que a gente explicou, que a gente já explicou. Então, tipo, a interpretação ela não vai mudar aquilo que a gente já sabe dos dados da mecânica quântica, mas ela vai dar uma explicação, ela vai dar algo, entendeu? Ela vai explicar o porquê. É uma coisa que eu acho muito interessante também, esse lance de medição, porque eu acho que eu até já comentei com você, recentemente, aliás, que quando você pega para medir como diz o princípio da incerteza, você não tem como determinar a velocidade e a posição de um elétron precisamente no átomo. E aí tem a explicação de quando você emite luz e que acaba excitando o elétron. E a partir disso, pelo menos a partir do que eu estudei, os físicos eles presumiram que qualquer forma de medição faz com que você tenha incerteza ou em relação à posição ou em relação à velocidade. Mas uma coisa que eu não entendo é como eles podem presumir isso de todas as todas as todos os métodos de identificação.
O que falta pra gente é conhecimento, né? Mas, por exemplo, dá pra gente entender que faz muito sentido quando você tá com um fóton ali no elétron, você vai tirar ele do canto que ele tava. Então, o próprio ato de medir altera o estado do que você tava medindo. E isso é uma coisa que, cara, é esquisito demais você parar pra pensar numa coisa dessa. Porque como você vai medir, como você vai ter conhecimento daquilo ali, sabe? Voltando para a interpretação de Copenhague rapidinho, segundo essa interpretação, não tem como você saber, nem faz sentido você perguntar como que o elétron estava antes de você medir ele. O que é uma coisa, sabe, estranha, né? Porque é verdade, quando você coloca uma régua ali em cima de uma mesa para medir, por exemplo, de certa forma você está assim alterando a mesa, só que é uma coisa que não muda nada. Mas agora com o elétron já é outra história, né? E isso é estranho, porque aí você não vai obter resultado de como o elétron estava, e sim daquilo que ele se apresentou para você quando você resolveu medir. E aí que eu acho que dá pra gente abrir. Aí que fica, de novo, é questão de interpretação. Mas fica aquelas possibilidades do tipo Matrix, sabe? Porque essa história de do universo se apresentar para você na hora que você vai medir, sabe? Da função de onda só colapsar na hora que você vai olhar, esse tipo de coisa, se assemelha muito ao Minecraft que o mundo só carrega quando você anda para lá. É muito complicado isso, porque aí faz a gente questionar sobre a própria realidade, né? Sobre aquilo que a gente sabe ou não. Eu, Edu, tava pensando também Hum, no empirismo. Porque, meu, com isso, tipo, o empirismo fica muito difícil de pelo menos, é, né? Tipo, na verdade, ele quase não funciona se a gente for parar pra pensar, né? Se pra gente observar e testar, a gente precisa medir e fazer essas mensurações, e no mundo quântico a gente não consegue fazer isso sem ter plena certeza de que aquilo é o que é e não o que parece ser pra gente, o empirismo fica muito difícil de ser trabalhado, né? fica. A gente teria que se utilizar da razão para tentar achar algum método de, digamos, burlar o sistema e conseguir fazer aquilo que pelos sentidos a gente não consegue. Mas isso é. Não sei, porque como isso não acontece na vida real, é estranho de pensar, né? Como, tipo, não tem problema você colocar uma régua em cima da mesa para medir. Então, quando eu chego pra você e falo, não dá pra você medir a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Você pode estranhar, do mesmo jeito que até hoje eu estranho, porque eu não consigo ver a demonstração das coisas, né? Mas eu acho que dá pra aceitar a ideia quando a gente tem esse raciocínio do tipo, cara, o elétron é uma coisa pequena, rápida e que tá ali. Você joga um fóton pra ele, você dá energia, cara. E aquele pouco que é de energia pra você já é muito pro cara. Tanto que ele pode saltar, desviar o caminho dele. Mas é esquisito. Cara, sejamos sinceros, é muito estranho. Você fala assim, cara, o que eu tô medindo agora é aquilo que eu obtive depois de alterar o sistema. Não daquilo que ele era antes de eu mexer com ele. Edu, e aí volta, na verdade, bastante para aquela ideia lá de que os sentidos modificam o ambiente, né? Tem um mundo e aí ele vira outro quando a gente interpreta ele através dos sentidos. Essa ideia, Uhum. tipo, é muito complicado de ser trabalhado. Eu particularmente não tenho uma opinião sobre isso. Não tenho uma opinião sobre isso, mas mesmo assim já fica tipo, bem, bem mais difícil a gente imaginar, né? Porque, mano, se com o próprio a própria ação de medir já modifica o mundo quântico, quem dirá os sentidos, alguma coisa assim, né? Então, É. é, nossa, muito complicado. E principalmente que daqui pra frente as coisas ficam muito imaginativas, né? A gente, tipo, os conceitos, essas abstrações vão muito mais para outro patamar, né? Que é muito difícil da gente trabalhar. A gente vai ter que apelar para aquilo que pra razão, né? Porque os sentidos não vão dar conta. A gente vai ter que dar. Porque se a gente quiser continuar, a gente vai ter que lidar com esse tipo de problema. É Uhum. verdade isso aí. Nossa, mano, não sei vocês, mas eu sinto. Provavelmente vocês também, mas eu sinto eu tenho uma sensação muito estranha em relação a isso. É como se eu nunca conseguisse chegar no que eu quero realmente. Na prática é isso mesmo.
E é, aproveitando isso daí, eu vou retomar uma coisa anterior. A, a química não liga pra isso, sinceramente. É, né? É uma das coisas que ela olha e fala, tá bom, mas e de como o elétron tava antes, ela realmente não liga, porque ela só vai ligar porque ela vai medir e modelar. Isso é verdade, Pereira. Porque assim, de primeira, é meio complicado a gente falar de utilidade, mas de primeira isso não tem utilidade. É legal pra gente, de novo, eu repito, é legal pra gente estar aqui, cara, que a gente gosta de fazer o que faz. Mas se a gente for parar pra pensar, não faz, não tem por que você querer saber de como estava a partícula antes de você medir ela, porque se você quiser saber como ela estava antes daquele momento, você media antes. Só que o nosso problema não é exatamente esse, né? A gente fala assim, antes de uma medição qualquer, como é que eu tava o negócio lá? Será que ele tava ali mesmo? Porque pra mim, sinceramente, é uma questão legal de pensar. Tá, Com o elétron tava certeza. ali mesmo? Tipo, as coisas estavam ali mesmo onde você parar pra ver. Isso aí entra muito naquelas histórias da Matrix, né? De tipo, É, as coisas só carregarem pra você quando você quiser ver. É uma e, conexão bem legal, cara. Eu gosto dessa conexão que tem da mecânica e, quântica com a Matrix. e Edu, e se você pensar, se você estender um pouquinho mais isso que você acabou de dizer, cara, você começa a pensar assim, se o se uma partícula passa a existir quando eu meço ela, significa que se eu não tivesse sentidos, no sentido se eu não pudesse sentir nada, o universo existiria? Nossa, cara, isso aí eu nunca pensei. Porque no caso que você disse uma mesa, você pode pegar e medir, mas se você não tivesse sentido nenhum, você não conseguiria medir a mesa. É verdade. É verdade. Porque assim, quando a gente vai estender, isso não é o debate para isso, eu quero marcar um debate só sobre isso, sobre a questão do real. A gente não tem como saber se as coisas são reais ou não, sabe? E outra, voltando para a questão dos sentidos também, quando você está num lugar escuro, muito provavelmente ele está iluminado por, digamos, o infravermelho ou ultravioleta. Só que você não vê. Isso é legal de para pensar. Quando você aperta, sabe quando você aperta o controle da TV? Sai uma radiação eletromagnética dali que você não vê, mas sai. Seu sentido só não é capaz de captá-la. É legal, é legal você pensar nisso daí, justamente porque a física traz essa percepção e abre seus olhos de uma forma muito surpreendente, mano. Tipo, eu acho que eu já cheguei a falar pra vocês que você ganha uma visão de mundo totalmente diferente, cara. Diversos fenômenos estão acontecendo à sua volta e você consegue identificar eles com os seus sentidos. Mas através da física e da ciência como um todo, você começa a entender o que realmente acontece e eu acho isso maravilhoso, sério. Eu Eu falei da também acho. beleza da matemática, acho que a beleza da ciência é isso, você conseguir enxergar além do que você sente. Porque essa combinação, digamos que perfeita, né? Entre aquilo que você consegue abstrair e aquilo que você consegue tirar do mundo. Isso é muito. Cara, isso é lindo. Eu também acho isso lindo. Eu nunca vi Saturno na minha vida, mas eu já calculei o período de Saturno com as equações de Kepler na prova de física no passado. Isso é mágico, cara, eu acho. Eu nunca vi um fóton, sabe? É esse tipo de coisa. É, eu nunca fui além do nosso planeta, mas eu consigo calcular a atração da Terra e o Sol. Força de atração da Terra e o Sol. Claro, se você considerar que eu tô usando a mecânica clássica, aproximadamente, vai. Mas é lindo mesmo assim, porque é a natureza.
E eu acho que é por isso que a gente deve continuar fazendo, né? Porque é lindo. Só por isso. Então, como dizia o nosso querido e amado Stephen Hawking, o desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativa suficiente para nossa busca contínua. Aí, como o Edu disse, chegou no século XX, mecânica quântica, introdução de eventos com probabilidade, e aí acabou dificultando um pouco as coisas. E essa ideia começou a ser discutida de uma forma bem mais aberta. E eu acho interessante. Pereira caiu? Pereira caiu. Eu acho que é mesmo. Eu entendo que Poxa, a internet dele não deixou ele falar o que ele acha interessante. pior que ele deve estar falando sozinho agora. De novo. Ah não, mano. De novo.